no terreiro da usina desta feita, convidou o candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de João dos Palmares, o professor Sérgio Rogério. Ele vem conversar conosco exatamente aqui, nessa área do trabalhador, onde efetivamente o setor sucroalcooleiro contribuiu muito para a nossa economia. O senhor sabe a motivação do que fechou isso aqui? Ivan, primeiramente agradecer mais uma vez esse espaço. Me sinto muito bem quando a gente está aqui conversando sobre a política palmarina e, sobretudo, sobre essa nossa pré-candidatura. Os motivos de fechar aqui, Ivan, eu acredito que foi por uma questão de inoperância mesmo, né? Acredito que não houve uma mão de ferro durante muito tempo aqui, que centralizou muito as ações, e aí, ao invés de caminhar aquilo que era produzido aqui, tentar fazer uma transição para uma outra produção, acabou que ficou em briga de família e não deu nenhum resultado positivo. Então aí teve que fechar. Acredito que essa briga de herdeiros ainda existe, apesar do João Lira estar vivo, mas os herdeiros dele acabam brigando entre si e não deu nenhum encaminhamento para que a usina ela ou continuasse tendo uma outra estrutura, uma outra ideia, uma outra produção, como a gente já vê em outros locais, ou realmente mudar e existir aquilo que a gente preza e aquilo que o caminho agora vai ser esse, que é a agricultura familiar. Constatada o fechamento da usina Lajinha, que durante mais de 40 anos só nos trouxe fortalecimento para a nossa economia, para o setor sucroalcooleiro, hoje, ao seu derredor, existem trabalhadores voltados exatamente para a agricultura familiar. O senhor eleito vai contribuir para que eles continuem na terra, ou se alguém vier pedir para que a usina venha a funcionar, o senhor vai fazer funcionar exatamente a usina? Primeiro que eu não acredito no retorno da usina Lajinha, que ela não volta mais. Eu acho que não há mais espaço econômico e não há mais espaço político para isso. Não acredito nisso. Acredito sim que a reforma agrária será a saída daqui. A gente pode tomar como exemplo a cidade de Branquinha. Se você olhar para Branquinha 10, 15 anos atrás, era uma outra cidade, era uma outra Branquinha, era uma outra economia. Quando teve aí sinais de uma reforma agrária, você já consegue perceber que a cidade desenvolveu e bem. Pessoas lá têm açude, pessoas plantam batata, macaxeira, as diversas verduras, vendem para essa região, vendem para uma região também que não é nossa, vendem para as escolas, consomem. Então a gente percebe que Branquinha mudou. O União dos Palmares pode voltar a ser aquilo que era quando a usina ela funcionava, só que agora, vendo as mais variadas famílias que tem aqui, plantando, consumindo, vendendo e doando, que são coisas, Ivan, que eles já fazem. O pessoal que está aqui acampado, eles já plantam, eles já vendem, eles já consomem e, inclusive, eles fazem doação para instituições de caridade, ou às vezes também vão em alguns bairros aqui da nossa cidade e também fazem isso. Então, é importante que a gente perceba e saiba qual é o valor que tem a reforma agrária para o nosso município. E aí eu coloco como exemplo a cidade de Branquinha, como já citei. Candidato, eu quero mais uma vez um naco do seu tempo e que o senhor possa responder com toda a sinceridade que eu tenho observado as suas respostas, para a lente do blog apalavra.com. Qual o grau de preocupação que o senhor tem tido para enfrentar o desemprego que arrebenta com a União dos Palmares? Então, nós temos, eu acredito que, a princípio, duas saídas, né? Duas. Uma delas é essa questão aqui, que eu já citei, que é a da reforma agrária aqui nessas terras da usina. Uma outra, Ivan, o nosso município ele é rico em cultura e rico em turismo. Fomentar e incentivar o turismo e a cultura em união, a gente vai abrir leques de possibilidades, tanto para as pessoas que vão produzir materiais culturais e também oferecer instrumentos turísticos, como também para os mais variados espaços. Uma pessoa que vem aqui para a Serra da Barriga, ela não pode se limitar a ir só à Serra da Barriga. Ela não pode ir à Serra da Barriga e comer em Maceió. Ela tem que comer em União, ela tem que visitar espaços, artesanatos, casas de museus. Elas precisam estar mais aprazíveis, elas precisam estar mais abertas para que as pessoas possam realmente
visitar e sair de União satisfeitos, indicar e também voltar. Então acredito que a gente tem duas saídas para enfrentar esse desemprego: reforma agrária e incentivo ao turismo e à cultura da nossa cidade. Buzinou é Serginho? Buzinou é Serginho, eu acho que são amigos nossos, pessoas que conhecem você, que nos conhecem e que gostam de ver essa movimentação política da nossa cidade. Me conte uma coisa, a exceção da militância do Partido dos Trabalhadores, o senhor vai conseguir a prefeitura sozinho ou vai compor, vai conversar com a tropa que está se colocando à disposição para igualmente o senhor gerenciar a União dos Palmares? Ivan, nós vamos, obviamente, que conversar com uma boa parte dos partidos e das figuras políticas aqui de nossa cidade, orientados, obviamente, pelo conjunto da nossa militância. Nós somos um partido que nós temos uma militância gratuita, né? Pessoas que encabeçam a nossa campanha, que pensam a nossa campanha, que vão estar à frente da nossa campanha. Nossa, que eu digo, é do PT, quando o PT diz que vai ter candidato. Obviamente que o ano que vem a gente vai ter essa militância aguerrida, que vai construir conosco o porta a porta, o casa a casa, as propostas, os debates, os comícios, mas obviamente que a gente vai sim procurar algumas figuras políticas, alguns partidos que tenham afinidade conosco, obviamente, para que a gente possa construir um plano conjunto e não ser uma coisa monocrática, uma coisa só de um partido ou só de uma pessoa. Chega disso. A gente precisa avançar e a gente só avança se for em conjunto com os demais partidos e com os demais militantes de outras áreas. Depois da emancipação política de União dos Palmares e também da festa da padroeira, temos aí o 20 de novembro, que é um evento conhecido nacionalmente, por que não dizer mundialmente. Eu soube que o cachê para os artistas locais para na casa dos R$300. O senhor pretende mudar essa realidade para o artista de União dos Palmares? Quando recebem, né? 300 quando recebem, porque às vezes é um lanche, e isso é humilhante para quem faz arte, para quem faz cultura. Às vezes promete o cachê dos 300, como você disse, 400, 500, 100, e só vem ser pago 6 meses depois, quando já está acontecendo uma outra festa. É óbvio que a gente tem que mudar essa realidade. As atrações nacionais, elas chamam turista, mas elas apresentam e vão embora. Quem produz cultura e quem faz cultura é o povo da cidade. Então precisa ser valorizado o ano inteiro, sobretudo nessa data específica nossa, que é uma data internacional. Então o pessoal de União, que faz cultura em União, que produz cultura em União, precisa ser visto também nos palcos principais. Não só nas esquinas ou só nos dias que antecedem ou para fazer a abertura de bandas. É importante isso, porque como eu disse, uma banda nacional ela chama pessoas de fora, mas precisa de que a gente tenha um incentivo maior para o pessoal que produz cultura e produz arte aqui da nossa cidade, com cachês além daquilo que foi oferecido a vida toda. Limpeza da cidade, remédios na prateleira dos postos de saúde, abastecimento de água diário, iluminação pública em todos os bairros, de preferência com lâmpadas LED, como o atual prefeito Quio de Freitas está fazendo. Esses serão problemas inexpressivos na sua gestão, porque o senhor pensa mais do que isso, além do salário pago em dia do servidor? Esses são problemas, Ivan, que precisam ser sanados já há anos, né? A gente vive em uma cidade, uma cidade polo, uma cidade que tem uma visibilidade nacional e às vezes também internacional, mas a gente vive em um modelo ainda de Idade Média, né? A gente passa em algumas ruas da nossa cidade e elas são apagadas. E elas não são apagadas porque falta energia ou porque não existe esse espaço elétrico aqui em nossa cidade. A gente paga a nossa conta de iluminação pública e precisa ser respeitado diante disso. Então a gente vive, às vezes dá sentido que você está em uma caverna e não em uma rua. E isso por falta de ingerência. Então a gente precisa que o setor de iluminação pública da nossa cidade funcione, com lâmpadas de LED ou não, mas que tenha. E os espaços que tem lâmpadas de LED nessa cidade, infelizmente, são ruas tidas como principais. A gente precisa avançar nisso. A gente precisa avançar porque tem morador em todas as ruas de nossa cidade, não só nas ruas tidas como principais. Questão de água, isso é uma questão, inclusive, vital, né?
A gente não pode mais correr o risco que a gente correu no início do governo do Kyio agora, que teve aquela seca, né? Que teve teve uma seca, a gente precisou fazer momentos de liga a sua torneira tem água, liga a sua torneira não tem água. A gente precisa se preparar para isso, porque infelizmente com a natureza a gente não pode deter. Mas a gente pode se preparar para esses momentos de seca e de enchente, momentos naturais que a gente não pode dominar, mas a gente pode sim se preparar. Lixo, fica também a mesma questão da ideia de uma cidade medieval. A gente encontra lixo em tudo quanto é esquina. Às vezes é uma falta de preparo, de calendário, do dia e do horário que o carro do lixo ele vai pegar. Também às vezes é falta de incentivo para os trabalhadores. A gente vê aí que a classe que mais sofre às vezes é o pessoal que faz a coleta, que faz a limpeza da nossa cidade. Então eles precisam ser incentivados para poder realmente fazer um trabalho a contento aqui no nosso município. Me conte uma coisa, o senhor ainda sonha com um Lula livre? Sim, isso é uma bandeira nossa. É uma bandeira do partido e dos outros partidos que também compõem a nossa frente. Apesar da gente ver que cada dia mais está difícil, porque mesmo sem nenhuma prova ele continua preso, mas os indícios que o Intercept está colocando agora só provam que o Lula é um preso político, sim. E a gente sim sonha, almeja, quer e defende o Lula livre. É verdade que o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores ele frequenta a Casa Grande Senzala? Sim, frequenta, ele sempre frequentou, como ele sempre nos disse, ele tem uma relação de amizade com o pessoal lá, e nessas questões de amizade a gente não vai se deter, a gente não vai questionar a amizade que ninguém tem com outra pessoa. Mas para questões políticas, sim, quando se trata de composição política, isso a gente questiona. Em relação à amizade, fica à vontade, porque ninguém vai estar questionando a amizade de ninguém, como eu disse. Mas em relação à política, para a gente não é interessante. Quem são os moradores da Casa Grande Senzala que o senhor referenda, que o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores frequenta sempre que pode, o Francelino Amaro? Eu acho que aqui a União só tem uma, né? Que ainda tem esse aspecto aí de Casa Grande, aqui União, que é a do ex-governador Manuel Gomes de Barros, né? E foi isso que você citou, sem precisar citar o nome, mas eu cito, porque a gente não tem nenhum problema com isso. Mas aí só um adendo, o Francelino ele não é mais presidente do PT. Ele foi presidente do PT até as eleições o ano passado, e a gente solicitou o afastamento dele porque não fez afinidade política com a gente durante o momento das eleições, que era o momento que a gente mais precisava. E o presidente agora é o Elimar Fernandes. O Francelino continua afiliado, mas ele não é mais o nosso presidente. Por que o senhor não pontua na pesquisa do DataCensus que tem como dono Mário Bispo? Primeiro, Ivan, que a gente pontuou. A gente saiu lá em um momento com 2%, e depois a gente salta para 7% ou 9%, uma coisa nesse sentido. E a pesquisa do Mário é uma pesquisa séria. Então ele não ia maquiar, me colocar lá na frente para ser mais um fake, como a gente vê outros que tem aí. A gente está trilhando um caminho, e acho que a presidenta Dilma, quando apareceu a primeira vez, ela apareceu assim, com 2%, com 3%, foi crescendo e virou a nossa presidenta. E assim também como eram outras pessoas. Ronaldo Lessa, quando foi prefeito de Maceió, lá em 92, que ele ganhou a eleição, ele era o último da fila. Então a gente não tem nenhum problema com isso, tem tempo ainda, né? Esses momentos aqui que você está fazendo agora, inclusive, contribui para alavancar a nossa candidatura. Então, a gente apareceu com 2% em um quadro geral. Depois apareceu com 9% quando afina mais, quando direciona, e a nossa tendência é o crescimento. O senhor acha que tem muito pré-candidato de olho no FPM? Tem muitas candidaturas e que no resumo da ópera deve ficar 3 ou 4? O PT será a quinta candidatura? Porque tem aí o Kyio de Freitas, candidato natural, favorito. Há quem diga que ele vai brigar com Zéá, que dizem também que Zéá é favorito. Depois em Manuel Gomes de Barros, tem Silvanei Calixto, tem o senhor, nada de pela ordem, apenas lembranças. Tem o José Carlião, que deu uma entrevista aqui exatamente no terreiro da usina. Tem o vereador Cícero Aureliano, tem o vereador Bruno Lopes. Tem mais na fila aí, que seja o Sebastião de Jesus, que reafirma ser um dos nomes, uma das opções, e até jura
de pés juntos, de que não comporá com Mano, Kio, Zé, ninguém dessa monta. E se eles quiserem apoiar o Sebastião de Jesus, olha só, hein, que venham, sem garantia de pegar a Secretaria do Futuro. O senhor poderá compor com um desses nomes, prometendo céus e terra? Ivan, primeiro assim, eu acho que quanto mais nomes a gente tiver, melhor. Porque aí movimenta a nossa democracia. E o momento de ter nomes é esse mesmo. Acho que esse ano é o ano dessas ventilações políticas acontecerem. Né? Cada partido quer sim colocar que tem alguém para isso, para esse cargo, para disputar a prefeitura. Ano que vem é o ano que as coisas elas vão afunilando de uma forma mais prática. Mas aí a nossa ideia é firmar a nossa candidatura até o fim. Né? A gente vai ter sim essa candidatura, mas a gente vai sim conversar com outras pessoas, inclusive algumas que você citou ainda. Ainda não procuramos ninguém, porque, como eu disse, a gente está no momento de fazer as movimentações internas ainda dentro do nosso partido, e depois, quando realmente isso ficar muito bem firmado, a gente vai ter eleições internas nossas agora. Então, após isso, a gente vai começar a fazer essa movimentação com outras figuras, inclusive algumas citadas aí por você, que a gente tem uma relação estreita de amizade e também de afinidade política já há um bom tempo. Então, obviamente que a gente vai procurar pessoas para conversar. Se a gente vai compor ou não, isso é ano que vem que vai ser dito. Mas uma boa conversa vai ter sim. Convidado, olhe para trás. Para frente agora. Lhe parte o coração ver uma usina referência para o Nordeste, para a América Latina, nessas condições? Parte, Ivan, exatamente por aquilo que eu lhe falei na nossa primeira pergunta. Eu acho que aqui durante um bom tempo, e ninguém pode negar isso, movimentou muito a economia aqui da nossa região, não só da nossa cidade. Meu pai trabalhou aqui durante um bom tempo na carpintaria, fazia serão, trabalhava para poder ter o nosso sustento. Muitos pais de família tiraram o seu sustento daqui, mas também muita gente foi oprimida também aqui. Como eu disse no início, a gente teve aqui durante um bom tempo mãos de ferro. Parte do nosso coração porque a gente vê que aí a perda ela não é só da usina Lagim e dos seus donos, é da população como um todo, é da União como um todo, que infelizmente não se preparou para esse momento, que já era anunciado. Era um momento que já vinha anunciado porque não foi exatamente de uma hora para outra. A gente via que as pessoas estavam ficando desempregadas, muita gente estava indo embora e o município, infelizmente, ele não se preparou para esse momento que a gente está agora. Então, me parte o coração, tendo em vista o que a população de União realmente perdeu e que poderia não ter perdido se tanto os donos da usina como também o poder público municipal à época tivessem se preparado para enfrentar esse momento de crise nossa. Porque esse momento de crise aí, ele é nosso. Eu tenho parentes em uma usina em Pernambuco e a usina lá também faliu, né? Praticamente pelos mesmos motivos. Lá virou um espaço de cultura, turismo e arte. Então lá o pessoal produz arte, tem festivais de arte, tem muita coisa que o pessoal conseguiu transformar de um lado para o outro. O nome lá é Usinarte. Então o pessoal utiliza aquilo que ficou da usina para produzir arte, para trazer turista, para trazer cultura. Aqui a gente pensa também em fazer essa mesma dinâmica. Além da reforma agrária das terras, naquilo que sobrou de estrutura, tentar fazer um espaço, um caminho, uma rota do turismo e da cultura aqui para a nossa cidade, porque faz parte da nossa história. Desculpe, no momento passam os pré-candidatos à Prefeitura de União dos Palmares. Mas eu não vejo ninguém fazer oposição. O senhor vai fazer oposição sistemática ao atual gestor que vai defender a sua reeleição? Sim, a gente vai fazer uma oposição muito objetiva. A gente vai fazer uma oposição naquilo que realmente for ruim para o município, naquilo que realmente não foi interessante para a administração pública. Então a gente vai sim fazer. Acho que nesse momento, como eu disse, a gente está fazendo um movimento mais de conversas com outras pessoas, mas a gente já tem muitos pontos que precisam ser analisados, muitos pontos que precisam ser vistos e ser revistos, mas a gente vai sim fazer uma oposição objetiva naquilo que deve realmente ser criticado. Não fazer uma oposição de holofotes, não fazer uma oposição com fogos de artifício para chamar a atenção e depois, quando as pessoas nos questionarem, a gente não ter resposta sobre aquilo que a gente está criticando ou aquilo que a gente está propondo, mas sim fazer uma oposição sistemática naquilo que a gente já observa e sempre observou que não é interessante para o município em relação a essa gestão. Candidato, qual vai ser a contribuição das redes sociais em defesa do seu nome?
de sua candidatura? Ivan, eu acredito que nós estamos em um momento de eclosão das redes sociais, né? Acho que todo candidato que tiver uma visão à frente, ele vai fazer essa utilização, apesar de já ser uma coisa que está com todo mundo, mas não é só usar, é também saber usar. Então as redes sociais elas vão ser importantíssimas para qualquer candidatura. Candidatura para prefeito, candidatura para vereadores, para alavancar nomes, para derrubar nomes. Então a gente tem aí as redes sociais que elas vão ter um papel muito importante para o desenvolvimento das candidaturas, tanto para as pessoas aparecerem, como também para continuarem nesse processo de candidaturas e chegar à sua vitória. Então elas vão ter um papel importante para todo mundo, na nossa sobretudo, mas ainda porque a gente vai fazer uma campanha militante de rua a rua, porta a porta, mas também vai saber utilizar as redes sociais. Quero agradecer a sua participação aqui no terreiro da usina e vou lhe convidar em breve para quais as alternativas que os candidatos têm ou terão para encarar os problemas, 5 itens, 5 pontos que são verdadeiras pedras no caminho do progresso de União dos Palmares. Tá fechado? Fechadíssimo, Ivan. Eu que agradeço, como eu disse, esse espaço que você nos dá, né, a todos os candidatos, é um espaço importante para as pessoas nos conhecerem melhor, para as pessoas já verem qual é a linha política que a gente segue. Eu acho que isso é importante e ajuda a alavancar as nossas candidaturas. Sobretudo a minha, que a gente tem um espaço, nós não temos mandato, a gente vem construindo isso aos poucos, com amigos, com o partido, então é importante. Agradeço sim, sempre que você nos convidar, a gente vai estar sim à disposição para discutir os 5 pontos, 6 pontos, 10 pontos, 1 ponto, mas a gente vai vir sim. Melhor 13. Melhor 13. Concordo, discutir os 13 pontos que o União dos Palmares precisa para alavancar e poder realmente ser uma cidade desenvolvida. Pela entrevista, muito obrigado. Obrigado, Sucesso, Ivan. hein? No terreiro da usina voltará logo logo com outro nome interessante para você que me acompanha no YouTube e no blog apalavra.com. Um abraço, tchau!